Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos e irmãos, como vocês podem ver, estou aqui na casa que o Senhor nos deu, né? Essa casa que o Senhor construiu para nós através de tantas mãos generosas. Desde esse começo, quero lembrar a cada um de vocês que se Deus nos permitiu que, num determinado momento da nossa história, nós pudéssemos construir essa casa, tijolinho por tijolinho, com a ajuda dele, a manutenção da casa é a parte mais difícil. Sabe que todos nós contamos com a caridosa ajuda de cada um através do nosso projeto DOE. Procure novos doadores, né, mantenedores da nossa comunidade. Mas eu estou aqui não é só para pedir a ajuda de vocês, mas para partilhar o que foi a minha oração de hoje. Na minha entrega ao Espírito Santo, abrindo meu coração para que o olhar de Deus pudesse me penetrar e a partir desta luz eu me enxergar e entender o que Deus quer falar para mim, qual é o projeto de Deus para mim neste hoje, nesse momento, me veio a lembrança de uma palavra que eu não sabia onde estava, mas a palavra foi a medida do dom de Cristo. Foi esta palavra que me veio ao coração. Então, recorri ao Google, botei lá medida do dom de Cristo e vim parar na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Eu me deixei penetrar por essa palavra, fui invocando o Espírito Santo e ele me mostrou que talvez não seja o caso de nós começarmos a expandir, né, a nossa tenda. Eu vou chegar nessa palavra também. Mas a completar a medida do dom de Cristo, isto é, do Espírito Santo, né? Ainda há algo em nós que não deixa esse crescimento do dom do Espírito Santo em nós. Há algo que ainda nos falta. Por isso, esse versículo que motivou a minha saída da vida consagrada religiosa numa congregação para vir para a Nova Aliança, foi exatamente essa palavra: completai em mim a obra começada. Meus queridos, sempre há uma obra de Deus a ser completada em nós. Quer nós sejamos um dedal, quer nós sejamos uma caixa d'água, quer nós sejamos uma Itaipu, se o dedalzinho está transbordando, ele está cheio. Se a Itaipu está faltando 1 milímetro para completar a medida da sua capacidade, ela está incompleta. Então, completar em mim a obra começada. E na medida em que eu ia meditando, refletindo essa palavra, brotou na minha mente, né, na minha lembrança, uma outra. Essa eu sabia o capítulo, não sabia o versículo. Uma outra que sempre me alegrou demais o coração. Está em Isaías 54, versículos 2 e 3. Olha, se eu preciso pedir ao Espírito Santo que complete em mim a obra começada, então, nesta direção, na direção de Deus, né? Completa em mim a minha santidade, a obra da minha santificação, eu preciso pensar também que ela está em comunhão de uma expansão. Eu preciso expandir essa vida do Espírito que há em mim, e isso se transforma em missão. Por isso, através do profeta Isaías, Deus me falou: alarga o espaço da tua tenda.
Estende as peles das tuas barracas, nada poupes. Estica as cordas, finca bem as estacas. Para a direita e para a esquerda te expandirás, e tua descendência herdará nações que virão repovoar as cidades abandonadas. Então, depois que nós nos direcionar a nossa vida, manter o foco nas coisas do alto, pedindo que Deus complete em nós a obra do Espírito Santo, que Ele começou pelo batismo no Espírito Santo. Agora Ele nos capacite para que nós demos espaço ao Espírito que nos conduz, para que Ele alargue. Olha, são 2 verbos, alargar, estender, esticar. A nossa capacidade de receber o Espírito Santo e acolher também a missão que Deus nos dá, para chegarmos a mais pessoas que precisam tanto do patrimônio espiritual da nossa comunidade, né? Para chegarem a entender que a nossa igreja não é uma coisa, não é um objeto, não é um amontoado de gente que não sabe o que está fazendo. Não! A nossa igreja é o Cristo total. Isso está no catecismo, é cabeça e nós, membros. Mas nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo para que Ele, com a nossa colaboração, finque nossas estacas mais longe um pouquinho. Nessa hora em que eu pensava nas estacas expandidas, né, fincadas bem forte na solidez da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, me veio também uma imagem interessantíssima. Essa imagem foi a imagem de um guarda-chuva. Um guarda-chuva fechado. Eu me vi nesse guarda-chuva tantas vezes, me vejo tantas vezes, né? Assim, fechadinho em mim, no meu egoísmo, na minha preguiça, no meu comodismo. E essas estacas, que são aquelas pontinhas das varetas, né? Quando eu estou fechada, elas estão todas juntinhas, mas sem me proteger, nem do sol, nem da chuva. Eu estou vulnerável às tempestades e ao sol escaldante. Não é isso que Deus quer de nós, não é isso que o profeta fala para nós hoje. Deus nos quer um guarda-chuva aberto. Na medida em que nós abrimos a nossa vida, como um guarda-chuva vai se abrindo, essas varetas vão se expandindo. E olha só, no final, no versículo 3, tu te expandirás para a direita e para a esquerda. Vejam o guarda-chuva se abrindo. A tua descendência herdará as nações, os povos pagãos, aqueles a quem ainda a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus não chegou. Vocês acham que é muito pouca gente? Não, queridos. Me lembro que eu visitei, há muitos anos atrás, o acampamento do circo do Orlando Orfei. As gêmeas do Orlando Orfei foram minhas alunas no Rio de Janeiro, no tempo de internato. E elas me levaram lá para conhecer aquelas carroças que eles chamam, né? Mas são trailers, né? Dos artistas. Eu me encontrei lá com um trapezista que eu tinha assistido o número dele no circo, e ele me pareceu uma pessoa assim que indiferente, se eu cair tudo bem, se eu não cair também. E eu bati um papo com ele. E ali eu percebi, uma das meninas falou para mim, ele nunca ouviu falar de Jesus. E eu perguntei, é verdade? Ele disse, Meu Deus. Bom, tem uma história muito interessante a partir desse fato, dessa visita no acampamento do circo Orfei, sabe? Mas vai ficar para outra ocasião, senão vou ter que interromper de novo. Mas no final desse versículo 3, o Senhor diz, tu te expandirás e a tua descendência herdará as nações, os corações que ainda
não conhecem a Deus, esses que ainda não conhecem a Deus virão repovoar as cidades abandonadas. Sabem de quem eu me lembrei nesta hora? As nossas missões que foram fechadas. Quantas missões nossas foram fechadas? E a partir desta oração, a partir deste momento, conto com a oração de vocês por esse povo que ficou para trás. E por quem nós nos responsabilizamos um tempo. Mas Deus não quer provisórios na casa dele. Deus não quer, o plano de Deus não é provisoriedade, é perpetuidade. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos capacite mais ainda, né? Nos expanda mais, nos faça chegar até o coração das pessoas que ainda sobrevivem lá nessas antigas missões, para que elas ganhem coragem e retomem a caminhada, o itinerário da nossa comunidade. Nós estamos no mês do coração de Jesus, em quem nós confiamos plenamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.